Hereditariedade. Sabemos que todas as pessoas têm características que as distinguem umas das outras, mas elas também apresentam certas semelhanças com indivíduos da mesma família. Muitas características de uma pessoa são transmitidas de pai para filhos ao longo das gerações. Isso também acontece com os seres vivos. Os descendentes herdam características dos seus progenitores. A transmissão de características dos progenitores para os descendentes ao longo das gerações é chamada de herança biológica ou hereditariedade. Esse assunto sempre despertou a curiosidade das pessoas, mesmo antes da existência do termo herança biológica. Aristóteles, por exemplo, argumentava que as espécies com reprodução sexuada se desenvolviam quando os fluidos da mãe e o do pai se juntavam. Ele dizia ainda que as contribuições de machos e fêmeas para a geração de novos seres eram diferentes. Segundo Aristóteles, o sêmen do macho seria responsável pelo princípio gerador da forma, chamado por ele de eidos, enquanto o sangue menstrual da fêmea seria uma substância a ser moldada pelos eidos do sêmen, na geração do novo ser. Essa ideia de que a contribuição de machos e fêmeas era diferente na formação do ser persistiu durante muito tempo. Em 1677, Leeuwenhoek e Louis Hahn observaram pela primeira vez um espermatozoide ao microscópio. Eles propuseram que dentro do espermatozoide havia um homúnculo, do latim homunculus, homenzinho, que se desenvolvia quando depositado no corpo feminino. Essa ideia apoiava a teoria da pré-formação, segundo a qual o indivíduo já estaria completamente pré-formado no gameta. De acordo com a ideia do homúnculo, o espermatozoide era a semente e carregava toda a informação do novo ser, enquanto o corpo feminino era apenas o local onde essa semente se desenvolveria. Vários outros pesquisadores se dedicaram a tentar explicar a hereditariedade, como os britânicos Charles Darwin, Francis Galton, o estadunidense William K. Brooks e tantos outros. Porém, foram os estudos de Mendel que trouxeram grandes contribuições para a atual compreensão da herança biológica. Mendel e as ervilhas. Johann Mendel ingressou no mosteiro de Brno, hoje pertencente à República Tcheca, aos 21 anos de idade. Ao tornar-se monge, passou a adotar o nome de Gregor Johann Mendel e ficou conhecido como Gregor Mendel. Entre os anos de 1851 e 1853, estudou na Universidade de Viena, onde adquiriu muitos conhecimentos que seriam de extrema importância para o desenvolvimento de suas pesquisas. Mendel conhecia os estudos de pesquisadores que buscavam desvendar os segredos que envolviam a herança de características de diferentes espécies de plantas. Incentivado pelo abade Krill Knapp, ele passou a fazer experimentos com plantas de ervilha no jardim do mosteiro para estudar a hibridação, ou seja, o cruzamento entre plantas com características distintas e, assim, avaliar como essas características se manifestavam nos descendentes. Conhecer os agricultores da região ajudou nessa tarefa, já que eles já cultivavam diversas variedades de ervilha, e com isso Mendel pôde escolher as plantas que usaria nos seus experimentos. Os estudos com cruzamentos de ervilha não eram uma novidade na época. Outros pesquisadores, como John Goss e Alexander Seton, já haviam se dedicado a eles. O que diferenciou do trabalho de Mendel foi a forma objetiva e coerente como ele conduziu seus experimentos, quantificou e interpretou os resultados obtidos. Experimentos com ervilhas. As plantas de ervilha de cheiro, usadas nos experimentos de Mendel, apresentam inúmeras vantagens que influenciaram a escolha do monge. São de fácil cultivo e de crescimento rápido, possibilitando obter várias gerações em um intervalo de tempo relativamente curto. Apresentam variedades com características facilmente observáveis, como a forma das vagens, a cor das flores, a textura das sementes, entre outras. Produzem grande número de sementes. Apresentam flores hermafroditas, isto é, com a parte feminina e masculina em uma mesma flor, o que permite a reprodução por autofecundação, quando são usados os gametos da mesma flor na reprodução, e fecundação cruzada, quando são usados gametos de flores de plantas diferentes na reprodução. Mendel iniciou os seus experimentos em 1856 e passou 7 anos cultivando ervilhas. Nesse período, estima-se que ele tenha cultivado quase 30 mil plantas de ervilha.
As plantas eram cultivadas em uma estufa fechada. Assim, ele garantia que a polinização das flores não seria feita por insetos e podia controlar os cruzamentos. Ao longo desse tempo, ele estudou 7 características que apresentam 2 variações bem evidentes. O quadro a seguir resume essas características. As características aí citadas são a cor da flor, a posição da flor no caule, a cor da semente, a forma da vagem, a cor da vagem e o caule. Primeiramente, Mendel selecionou plantas de linhagem pura para cada característica que ele queria analisar. O esquema mostra os procedimentos que ele seguiu para estudar cada uma das características. Nesse exemplo, a textura das sementes. No esquema, A. As plantas escolhidas para o cruzamento foram chamadas de geração parental. P. As estruturas masculinas das flores de plantas com sementes lisas foram cortadas. O pólen, estrutura que contém o gameta masculino das flores de plantas com sementes rugosas, foi colocado artificialmente com a ajuda de um pincel sobre as estruturas femininas das flores da planta com semente lisa. B. As sementes obtidas foram plantadas e deram origem a novas plantas, mais tarde chamadas de geração F1. Todas as plantas de F1 tinham sementes lisas. C. As plantas da F1 foram autofecundadas. D. As plantas da geração seguinte, mais tarde denominadas de geração F2, originada a partir da autofecundação da F1, apresentaram sementes rugosas e lisas. As